Pensa comigo, as fontes de proteína mais poderosas da história da humanidade não foram descobertas em um laboratório, criadas por cientistas ou vendidas em lojas de suplementos. Elas foram registradas há milhares de anos no livro mais antigo que ainda lemos hoje. As escrituras não são só um texto espiritual, são também um registro nutricional, uma crônica dos alimentos que construíram civilizações, sustentaram exércitos, alimentaram profetas e carregaram povos inteiros através da fome, do exílio e da fuga. A maioria das pessoas abre esse livro e enxerga a história antiga. Eu abro e enxergo uma lista de compras. Neste vídeo, vou te apresentar 20 plantas citadas na Bíblia ou ligadas a ela, alimentos que nutriram desde governantes egípcios até os discípulos de Jesus. E vou te mostrar que esses alimentos ancestrais têm mais proteína do que a carne bovina que está na sua geladeira agora. Fica comigo até o final, porque a planta que ocupa o número 3 participou de uma das refeições mais famosas de toda a Bíblia, e ela entrega 25 gramas de proteína por porção. E a planta número 1 é tão rica em proteína que os antigos israelitas a usavam como moeda, remédio e alimento, e a ciência moderna confirma que ela não fica devendo nada ao whey protein, grama por grama. Se esse tipo de conteúdo te interessa, considera se inscrever. Sempre tem vídeo novo sobre comida de verdade, nutrição de verdade e formas práticas de recuperar o controle do que vai para o seu prato. Agora vamos direto ao que interessa. Aqui estão 20 plantas bíblicas que superam a carne bovina em proteína, contadas da mais impressionante até a absolutamente extraordinária. Em primeiro lugar, as sementes de abóbora. Esses pequenos grãos verdes, também chamados de pepitas, podem ser o alimento mais rico em proteína a sair do mundo agrícola do Oriente Próximo Antigo. Achados arqueológicos situam o cultivo das cucurbitáceas, a família de plantas que inclui abóboras e cabaças, em assentamentos egípcios e do Oriente Próximo Antigo. As próprias cabaças aparecem mais de uma vez nas Escrituras. Na história de Jonas, uma trepadeira de crescimento rápido abriga o profeta, e cabaças selvagens são mencionadas em outras partes do texto também. Ao longo do mundo antigo, as pessoas colhiam, secavam e comiam as sementes de dentro dessas plantas. E aqui está o número que garante às sementes de abóbora o primeiro lugar: cerca de 30 gramas de proteína a cada 100 gramas de semente seca. Um punhado pequeno, cerca de 30 gramas, entrega em torno de 9 gramas de proteína completa. Essas sementes também estão entre os alimentos mais ricos em magnésio que existem, e esse mesmo punhado cobre aproximadamente metade das recomendações diárias gerais de magnésio. Elas são excepcionalmente ricas em zinco, mineral ligado à imunidade, à produção de testosterona e à cicatrização, além de trazerem quantidades importantes de ferro, fósforo e gorduras benéficas. Estudos sobre o consumo de sementes de abóbora apontam redução da pressão arterial, melhora na saúde da bexiga e da próstata, forte ação anti-inflamatória e melhora do sono graças ao triptofano que elas contêm. Não são benefícios pequenos ou marginais, são o tipo de coisa que muda a trajetória de saúde de alguém. Veja como prepará-las. Misture as sementes cruas com azeite e sal grosso e asse a cerca de 175 graus Celsius por uns 15 minutos. Coma mornas, transforme em uma manteiga de sementes ou incorpore a um molho verde. Na culinária mexicana, sementes de abóbora moídas formam a base do pipián, considerado um dos molhos mais antigos das Américas. Jogue por cima de saladas, misture na granola ou na massa de pão, ou bata para fazer um leite de sementes. Você pode até colher as suas próprias todo outono, de qualquer abóbora ou moranga. Basta lavar as sementes, deixar secar e assar. Desperdício zero, custo zero, nutrição máxima. O profeta daquela história descansou à sombra de uma trepadeira de cabaça. As sementes desse mesmo tipo de planta carregam mais proteína do que o bife no seu prato de jantar. A provisão nem sempre chega do jeito que esperamos. Às vezes, é só um punhado de sementes tirado da composteira. Em segundo lugar, as favas, também chamadas de fava larga, a proteína essencial do Egito, de Israel e de todo o mundo. O Mediterrâneo na antiguidade. Essa leguminosa, a Vicia faba, é cultivada no Oriente Próximo e no Mediterrâneo há mais de 8.000 anos. Ela crescia no Egito na época em que os israelitas viviam lá e alimentou desde trabalhadores rurais egípcios até legionários romanos. Um prato de café da manhã bem conhecido no Oriente Médio, favas refogadas com
com azeite, alho e limão, é preparado praticamente da mesma forma há milhares de anos e pode ser a receita mais antiga ainda em uso hoje. As favas secas contêm cerca de 26 gramas de proteína a cada 100 gramas, equiparando-se à carne bovina. Uma porção cozida generosa, cerca de 170 gramas, fornece de 13 a 14 gramas de proteína magra e completa, além de boas quantidades de fibra, folato, manganês e cobre. As favas também são a fonte vegetal mais rica em L-dopa, um precursor da dopamina, o que pode explicar por que culturas alimentares tradicionais sempre descreveram um efeito animador e energizante depois de comê-las. Pesquisas confirmam benefícios para a saúde do coração, o equilíbrio do açúcar no sangue e a função cerebral ligados a esse mesmo precursor de dopamina. Vale um alerta importante: uma pequena parte da população, geralmente pessoas de ascendência mediterrânea, tem uma condição genética chamada deficiência de G6PD, que pode causar reação às favas. Se esse for o seu caso, converse com um médico antes de consumi-las em grandes quantidades. Para todo mundo mais, as favas estão entre as leguminosas mais seguras e nutritivas que existem. Favas frescas na primavera são outra experiência completamente diferente. Cremosas, amanteigadas, levemente doces. Favas secas, cozidas lentamente com azeite e alho, se tornam algo quase extraordinário. Esse é o alimento que sustentou os trabalhadores que ergueram construções que resistem até hoje. Se deu conta para isso, dá conta para você também. Em terceiro lugar, as lentilhas. Em Gênesis capítulo 25, versículo 34, o relato conta que Jacó ofereceu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, se levantou e foi embora. E com isso, abriu mão do seu direito de primogenitura. Essa única refeição está entre as mais decisivas da história da humanidade. Esaú tinha voltado do campo faminto e exausto e trocou toda a sua herança, seu futuro, sua posição de primogênito, por uma tigela de ensopado de lentilha. Isso nos mostra duas coisas. Esaú estava realmente faminto e aquele ensopado devia ter um cheiro irresistível. As lentilhas são cultivadas há mais de 13 mil anos, o que faz delas a colheita mais antiga cultivada continuamente pela humanidade. As lentilhas secas têm entre 25 e 26 gramas de proteína a cada 100 gramas. Uma porção cozida de cerca de 200 gramas fornece por volta de 18 gramas de proteína, o equivalente a 3 ovos. Elas também são ricas em fibra, folato, ferro e manganês, e cozinham sem precisar de deixar de molho antes. As lentilhas vermelhas ficam prontas em 20 minutos e as marrons e verdes em 30. Pesquisas sobre o consumo de lentilha mostram queda no colesterol LDL, melhor controle do açúcar no sangue, benefícios reais para a digestão e apoio sólido para manter um peso saudável. A Organização Mundial da Saúde considera as lentilhas uma das culturas mais importantes para a segurança alimentar global. E não é à toa. Elas são baratas, duram anos armazenadas, crescem em solo pobre e ainda melhoram a terra onde são plantadas, fixando nitrogênio. A sopa de lentilha é feita basicamente do mesmo jeito há 13 mil anos. Lentilha, cebola, alho, azeite e as ervas que estiverem à mão. Pode ser a receita mais antiga ainda em uso no planeta e é a refeição que mudou o destino de uma nação inteira. Faça uma panela hoje à noite, coma com pão e pare um instante para pensar no que realmente está na sua tigela. Em quarto lugar, a lentilha preta, também chamada de lentilha beluga, porque depois de cozida ganha um brilho que lembra caviar. Entre as leguminosas mais densas em nutrientes do mundo antigo, ela é cultivada no Crescente Fértil há mais de 13 mil anos. Ela mantém a forma melhor do que a lentilha vermelha ou marrom durante o cozimento, tem um sabor levemente apimentado e terroso e preserva mais nutrientes concentrados na casca. Seca, contém cerca de 25 gramas de proteína a cada 100 gramas. Está também entre as leguminosas com mais fibra disponíveis e é especialmente rica em ferro, folato e antocianinas, os mesmos pigmentos antioxidantes escuros encontrados no mirtilo e no vinho tinto. Pesquisas mostram que a lentilha preta produz um efeito anti-inflamatório e antioxidante mais forte do que suas parentes de cor mais clara. Cozinhe em caldo com alho, cominho e folha de louro para um prato escuro, encorpado e extremamente satisfatório. Ou deixe esfriar um pouco e jogue numa salada, onde ela mantém a textura perfeitamente. Combine com qualquer grão integral
E você tem uma proteína completa direto do mundo antigo, o tipo de prato que poderia ter sido servido à mesa de um patriarca bíblico. Essa é a lentilha premium, o caviar do mundo antigo das leguminosas, e mesmo assim estava ao alcance de qualquer pastor ou agricultor que trabalhasse nas colinas de Canaã. Em quinto lugar, o feijão branco, a leguminosa que sustentou boa parte do mundo mediterrâneo antigo, incluindo muita gente que caminhou pelas estradas descritas nas escrituras. Variedades como o feijão branco comum e o cannellini pertencem à mesma grande família de feijões que acabou se espalhando pelo mundo agrícola antigo. O centro de origem dessa família é, na verdade, as Américas, mas leguminosas de sementes claras já faziam parte da alimentação do Mediterrâneo e do Oriente Próximo durante o período bíblico, aparecendo em registros arqueológicos ao lado de favas e lentilhas, como uma das bases proteicas daquela época. O feijão branco seco tem cerca de 21 gramas de proteína a cada 100 gramas. Uma porção cozida de aproximadamente 180 gramas entrega cerca de 17 gramas de proteína, equivalente a uma porção de peito de frango. Também é excepcionalmente rico em fibra, folato, potássio e ferro. As pesquisas mostram de forma consistente que o consumo regular de leguminosas, incluindo o feijão branco, está ligado a menor risco cardiovascular, açúcar no sangue mais estável e uma microbiota intestinal muito mais saudável. Poucas leguminosas são tão versáteis. Bata para fazer uma pasta cremosa, refogue lentamente com azeite e alecrim ao estilo italiano, amasse para fazer bolinhos ou misture frio com ervas e limão para uma salada simples. O mundo mediterrâneo antigo funcionava basicamente à base de leguminosas e o feijão branco estava entre as mais confiáveis. Deixe de molho de um dia para o outro, cozinhe em fogo baixo e um único pacote alimenta uma família por dias. Esse é o alimento de gente que percorreu longas distâncias em circunstâncias difíceis, o que dependendo de onde você está na vida agora, pode ser exatamente o que você precisa. Em sexto lugar, as amêndoas, citadas em Gênesis, capítulo 43, versículo 11, e novamente em Números, capítulo 17, versículo 8, quando a vara de Arão brota e produz amêndoas. Essa árvore aparece 2 vezes em momentos decisivos das Escrituras, uma vez como presente digno de um faraó ao lado dos pistaches e outra vez em um dos milagres mais marcantes da Bíblia, quando uma vara deixada durante a noite no tabernáculo floresce e dá amêndoas. Isso não era tratado como um alimento qualquer, era interpretado como um sinal de favor divino. O candelabro de ouro dentro do tabernáculo foi até modelado para lembrar uma flor de amendoeira. A árvore em si era considerada sagrada. As amêndoas têm cerca de 21 gramas de proteína a cada 100 gramas, e um punhado pequeno, de cerca de 35 gramas, fornece de 7 a 8 gramas. Estão entre as oleaginosas com mais proteína disponíveis e lideram entre todas as castanhas de árvore em cálcio, vitamina E, magnésio e riboflavina. Pesquisas ligam o consumo regular de amêndoas a menor risco cardiovascular, melhor controle do açúcar no sangue e mais facilidade para manter o peso. Culturas antigas usavam amêndoas de todas as formas possíveis, cruas, torradas, prensadas para extrair óleo ou moídas no que basicamente era a primeira manteiga de amêndoa, e as incorporavam a pães e doces. O marzipan, o doce à base de amêndoa ainda amado no Oriente Médio e no Mediterrâneo, remonta pelo menos à Idade Média, provavelmente antes disso. Deixe as amêndoas de molho durante a noite para facilitar a digestão. Bata as amêndoas hidratadas com água e coe para fazer leite de amêndoa caseiro, moa para fazer farinha e usar em receitas mais nutritivas, ou simplesmente coma cruas, direto do punho, do jeito que, segundo o relato, os filhos de Israel carregavam durante a jornada rumo ao Egito. Em sétimo lugar, os pistaches, citados especificamente em Gênesis, capítulo 43, versículo 11, quando Jacó pede que seus filhos levem os melhores produtos da terra, pistaches e amêndoas entre eles, como presente. Essa é uma das passagens mais nutricionalmente específicas de toda a Bíblia. Com a fome dominando a região, Jacó manda os filhos de volta ao Egito para comprar grãos e instrui que levem presentes para o funcionário egípcio que encontrariam. E ele cita os pistaches pelo nome. Não foi escolha aleatória. Pistaches eram um item de luxo, valiosos, fáceis de transportar e estáveis o suficiente para viajar longas distâncias sem estragar. Exatamente por isso, Jacó acreditava que impressionariam um funcionário egípcio. Os pistaches têm cerca de 20 gramas de proteína a cada 100 gramas, mais do que a maioria das oleaginosas, e apresentam o perfil de aminoácidos mais completo entre todas as castanhas. Também são ricos em vitamina B6, potássio e luteína, um antioxidante conhecido por apoiar
melhorar a saúde ocular. Pesquisas mostram que os pistaches ajudam a reduzir o colesterol LDL, apoiam a saúde do coração e auxiliam no controle do açúcar no sangue. O que os diferencia é a combinação de fibra e proteína, que talvez os torne a castanha mais saciante por caloria. Grande parte do motivo pelo qual sempre foram usados como alimento de viagem desde a antiguidade. Comê-los ainda na casca já cria um controle natural de porção, já que quebrar cada um leva tempo. Os filhos de Jacó carregaram pistaches pelo deserto até o Egito, e milhares de anos depois, as pessoas continuam comprando aos sacos. As escrituras chamaram essa castanha de digna de um faraó. Mantenha um pote à mão e coma como os antigos comiam, como uma fonte cotidiana e nada extraordinária de proteína e energia. Em oitavo lugar, o grão de bico. A proteína do dia a dia para o povo comum em todo o mundo antigo, cultivado há pelo menos 7.500 anos, com vestígios arqueológicos espalhados por todo o crescente fértil. Foi um alimento básico em todo o mundo bíblico, no Egito, em Canaã, na Mesopotâmia, na Grécia e em Roma, alimentando agricultores, soldados e pescadores, e é praticamente certo que os discípulos de Jesus o comiam regularmente. O grão de bico seco tem entre 19 e 20 gramas de proteína a cada 100 gramas, e uma porção cozida de cerca de 160 gramas fornece por volta de 15 gramas, comparável a 2 ovos. Também é rico em fibra, folato, ferro e manganês. Pesquisas mostram que o consumo regular de grão de bico apoia a saúde do coração, um açúcar no sangue mais estável e uma sensação de saciedade mais forte. E o grão de bico continua sendo uma das leguminosas mais estudadas do planeta, com resultados consistentemente favoráveis. Sua versatilidade é notável. Cozinhe inteiro em um ensopado. Amasse para fazer romos, ou moa para fazer farinha usada em pães planos e bolinhos fritos. O falafel nasceu como uma receita inteligente de grão de bico antes de se espalhar pelo mundo todo. Até o líquido que sobra do cozimento do grão de bico pode ser batido até formar algo parecido com merengue. Esse é um alimento moldado por 10.000 anos de criatividade humana. Toda cultura que teve contato com o grão de bico parece ter inventado algo notável com ele. O que você vai fazer? Em nono lugar, as sementes de gergelim, uma das principais fontes de óleo da época do Êxodo e possivelmente o óleo de semente mais importante do mundo antigo. Registros egípcios antigos descrevem o gergelim como uma cultura de óleo valiosa, e o óleo de gergelim é prensado e usado em todo o mundo bíblico há mais de 3.500 anos. O óleo que acendia lamparinas, conservava alimentos, movimentava rotas comerciais e ungia pessoas importantes. A expressão "abre-te sésamo", famosa no folclore árabe, na verdade vem do estalo que as vagens de gergelim fazem ao se abrirem quando maduras, um som tão familiar às comunidades antigas que acabou virando lenda. As sementes de gergelim têm de 17 a 18 gramas de proteína a cada 100 gramas, e uma colher pequena, cerca de 18 gramas, fornece em torno de 3 gramas de proteína, além de uma quantidade excepcional de cálcio, mais até do que uma porção de leite. As sementes também são ricas em zinco, ferro e magnésio, e contêm 2 compostos antioxidantes exclusivos, a sesamina e a sesamolina, ambos estudados por seus efeitos protetores. O tahine, uma pasta feita de gergelim moído, é um dos condimentos mais antigos ainda em uso, permanecendo essencial na culinária do Oriente Médio, presente no hummus, no baba ganoush e no halva. Toste as sementes numa frigideira seca até dourar, e só o aroma já vai te transportar para um mercado antigo. Polvilhe sobre pães planos, misture em molhos ou faça seu próprio tahine em casa com um processador de alimentos. Esse é o óleo antigo que construiu civilizações, acendeu templos e alimentou profetas. Hoje é reduzido a mero enfeite na maioria das vezes. Merece muito mais crédito do que isso. Em 10º lugar, a linhaça, a planta oleaginosa do Egito Antigo e da região que muitos chamam de Terra Prometida. A linhaça está entre as plantas cultivadas mais antigas que existem, com evidências de uso humano que remontam a 30.000 anos. No Egito, era cultivada tanto pela fibra, que virava linho, quanto pelo óleo. O linho que envolvia as múmias egípcias e equipava as velas dos navios antigos vinha diretamente da linhaça, e as pequenas sementes douradas eram prensadas para extrair óleo, moídas em farinha e consumidas por todo o Oriente Próximo Antigo. As sementes de linhaça têm cerca de 18 gramas de proteína a cada 100 gramas, mas a proteína é só o começo da história. A linhaça é a fonte vegetal mais rica em ALA,
um ácido graxo ômega 3 essencial, e contém lignanas, compostos vegetais estudados tanto pelos efeitos antioxidantes quanto pelo equilíbrio hormonal que proporcionam. Pesquisas ligam consistentemente o consumo de linhaça a menor risco cardiovascular, redução da inflamação e melhora no perfil de colesterol. Um detalhe importante de preparo: a semente de linhaça inteira passa praticamente intacta pelo corpo, então é preciso moê-la para aproveitar de fato a nutrição. A linhaça moída se conserva por cerca de um mês na geladeira, ou bem mais tempo no congelador. Misture em vitaminas ou na aveia, ou use como ligante em receitas de forno. Cerca de 5 ml de linhaça moída, misturados a aproximadamente 45 ml de água, formam um gel que substitui um ovo na maioria das receitas. Os egípcios antigos envolviam seus mortos em linho. Talvez devêssemos estar envolvendo o nosso café da manhã em linhaça moída. Essa semente vem alimentando silenciosamente a civilização humana desde muito antes de qualquer coisa ser registrada por escrito. Se assistir a isso, está mudando a forma como você enxerga as escrituras, não só como um conjunto de histórias, mas como o registro de uma das culturas alimentares mais sofisticadas nutricionalmente do mundo antigo. Deixa o seu like aí. E se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve para não perder o que vem por aí, porque sempre tem vídeo novo sobre comida de verdade, nutrição de verdade e formas reais de cultivar tudo isso você mesmo. Em 11º lugar, a espelta, citada em Ezequiel, capítulo 4, versículo 9, ao lado do trigo, da cevada, do feijão, da lentilha e do milheto. A espelta é basicamente uma parente antiga do trigo moderno, cultivada há pelo menos 7.000 anos e amplamente usada na agricultura egípcia, romana e israelita. Sua presença no pão de sobrevivência prescrito por Deus a Ezequiel, um dos 6 ingredientes que o profeta recebe instrução para combinar, a coloca dentro do que talvez seja a fórmula de pão mais nutricionalmente completa de toda a Bíblia, e isso já diz muito. A espelta tem entre 14 e 15 gramas de proteína a cada 100 gramas em peso seco, mas a diferença mais notável está na estrutura do glúten, mais solúvel em água do que o trigo moderno e mais fácil de digerir para muita gente. Também é mais rica em vitaminas do complexo B, zinco e manganês do que o trigo convencional, com um sabor amendoado que muitos consideram mais agradável. A farinha de espelta rende pães mais densos, mais saborosos e levemente mais adocicados do que os feitos com farinha branca. Você também pode cozinhar os grãos inteiros de espelta em sopas e bowls de grãos. E o macarrão de espelta, cada vez mais fácil de encontrar, tem uma textura excelente. Num mundo obcecado por tudo sem glúten, a espelta é um lembrete silencioso de que nem todo glúten se comporta da mesma forma e de que o grão descrito nas escrituras provavelmente não se parecia em nada com um pão de forma branco atual. Em 12º lugar, o trigo, mencionado em Mateus, capítulo 13, versículo 25, na parábola em que um inimigo espalha joio no meio do trigo enquanto todos dormem. O trigo aparece nas escrituras mais vezes do que quase qualquer outro alimento vegetal, entrelaçado em parábolas, profecias e relatos de provisão. O pão da última ceia era de trigo, e o maná descrito no deserto é dito ter tido o sabor de bolachas feitas com trigo. Do início ao fim, o trigo atravessa toda a espinha dorsal da civilização bíblica. O trigo integral tem entre 13 e 15 gramas de proteína a cada 100 gramas e cerca de 120 gramas de farinha de trigo integral fornecem em torno de 16 gramas. O que pouca gente percebe é que variedades antigas de trigo, como o emmer e o einkorn, além da própria espelta, têm estruturas de glúten diferentes e perfis nutricionais mais densos do que o trigo moderno, e algumas pessoas que reagem mal ao trigo atual toleram bem essas variedades mais antigas. A característica que define o trigo é o glúten, a proteína que torna o pão possível. Nenhum outro grão forma a estrutura elástica capaz de reter gás e fazer a massa crescer até virar um pão macio. Um truque que sustenta a humanidade há 10.000 anos. Germinar os grãos de trigo aumenta drasticamente o teor de vitamina C e enzimas. Cozidos inteiros, os grãos de trigo viram um prato mastigável e amendoado, parecido com arroz. Moa sua própria farinha e asse um pão que seria reconhecível para alguém vivendo na Judéia antiga. O trigo não alimentou só a civilização. Nas mãos de Jesus, ele se tornou algo sagrado. Em 13º lugar, a cevada, presente em João, capítulo 6, versículo 9, quando um menino oferece 5 pães pequenos de cevada e 2 peixes. O milagre da multiplicação dos pães e peixes é uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, e vale notar que os pães eram de cevada, não de trigo.
Esse detalhe importa. A cevada era o grão dos mais pobres, o trigo custava mais caro, e a cevada era simplesmente o que as pessoas comuns comiam todo dia na Galileia do primeiro século. A cevada tem entre 12 e 13 gramas de proteína a cada 100 gramas em peso seco, mas seu verdadeiro trunfo está em outro lugar: o beta-glucano, a mesma fibra solúvel que tornou a aveia famosa pela saúde do coração, e a cevada, na verdade, contém ainda mais desse composto do que a aveia. Pesquisas mostram que ela reduz significativamente o colesterol LDL, ajuda a regular o açúcar no sangue e promove uma sensação de saciedade duradoura, benefícios que as comunidades antigas já reconheciam bem antes de existir ciência para explicá-los. O mingau de cevada mantinha os trabalhadores saciados por mais tempo. O pão de cevada sustentava o trabalho físico pesado, e na Mesopotâmia, a cevada chegou a ser usada como uma forma de moeda, dinheiro que também servia de comida. A cevada em pérolas cozinha em cerca de 30 minutos e funciona bem em sopas, ensopados e pratos no estilo risoto. A cevada em grão integral demora mais para cozinhar, mas conserva mais nutrientes, e você pode até estourá-la como pipoca ou cultivá-la em casa como uma cultura de estação fria. O menino daquela história alimentou 5.000 pessoas com 5 pães, e esse tipo de eficiência sempre esteve no DNA da cevada. Em 14º lugar, o milheto, presente na mesma passagem de Ezequiel, capítulo 4, versículo 9, em que Deus instrui o profeta a combinar trigo, cevada, feijão, lentilha, milheto e espelta em um único pão. Esse versículo pode ser um dos mais nutricionalmente notáveis de toda a Bíblia. Análises nutricionais modernas dessa exata combinação mostram que ela forma um perfil de aminoácidos quase completo, com cada grão e leguminosa preenchendo as lacunas deixadas pelos outros. O milheto, um dos 6 componentes, oferece cerca de 11 gramas de proteína a cada 100 gramas em peso seco. É naturalmente livre de glúten, cozinha em cerca de 20 minutos e é um alimento básico na África, na Ásia e no Oriente Próximo Antigo há mais de 7.000 anos. É alcalinizante, de fácil digestão e rico em magnésio, mineral que muita gente hoje não consome em quantidade suficiente. O que realmente se destaca no milheto é sua resistência. Ele cresce em solo pobre e em condições de seca, com quase nenhum cuidado extra. Era o grão do povo comum, do agricultor de subsistência, do pastor. Nada chamativo, nada caro, apenas confiável. Cozinhe como arroz para um acompanhamento fofo e amendoado. Toste primeiro numa frigideira seca para um sabor mais profundo. Moa para fazer farinha para pães planos, ou transforme em mingau do jeito que vem sendo preparado no mundo antigo há milênios. Não é por acaso que esse grão específico entrou no pão do profeta. Em 15º lugar, as folhas de mostarda, ligadas à parábola em Mateus, capítulo 13, versículo 31, em que o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, a menor das sementes, que se transforma na maior das plantas do jardim. Jesus não escolheu essa planta à toa para a imagem. A mostarda era uma das plantas mais comuns, úteis e facilmente reconhecíveis daquela época. Suas sementes eram moídas para virar condimento, seu óleo era prensado para cozinhar e suas folhas eram consumidas como verdura em todo o Mediterrâneo e Oriente Médio. As folhas frescas de mostarda têm uma quantidade modesta de proteína, entre 2,5 e 3 gramas a cada 100 gramas, mas são extraordinariamente densas em vitaminas K, A e C, às vezes ultrapassando o dobro da recomendação diária geral em uma única porção. Também são ricas em glucosinolatos, compostos à base de enxofre que a pesquisa moderna associa à prevenção do câncer. Comunidades antigas cozinhavam as folhas em sopas ou refogadas com azeite e alho, um preparo ainda comum no sul do Mediterrâneo hoje em dia. O amargor suaviza com o cozimento, enquanto a densidade nutricional só aumenta. O que torna a mostarda especialmente valiosa é a velocidade com que cresce. Ela se resemeia sozinha e produz folhas do inverno até a primavera, exatamente quando pouca coisa mais está produzindo na horta. Em um contexto de agricultura de subsistência, essa janela sazonal podia ser a diferença entre passar fome e se manter saudável. O reino, como diz a parábola, cresce a partir da menor semente, e ao que parece, uma horta de inverno também. Em 16º lugar, os figos, mencionados em João, capítulo 1, versículo 48, quando alguém é descrito como tendo sido visto debaixo de uma figueira. Os figos talvez sejam a fruta com maior significado espiritual em toda a Bíblia. Aparecem já em Gênesis, onde folhas de figueira viram vestimenta, e seguem até o Apocalipse, com menções a uma figueira estéril pelo caminho. Salomão escreveu sobre figos, e Miqueias usou a imagem de cada pessoa sentada em paz
debaixo de sua própria videira e figueira como retrato de paz. Nenhuma outra planta atravessa o texto bíblico com um fio tão longo e tão carregado de significado. Os figos frescos têm cerca de 3 gramas de proteína a cada 100 gramas. Secos concentram ainda mais essa nutrição e trazem um teor de cálcio excepcional, um dos maiores entre todas as frutas, além de ferro, potássio e fibra. Os figos não eram apenas simbólicos, eram uma verdadeira base calórica do Oriente Próximo Antigo. Uma figueira madura em clima quente pode produzir 2 safras por ano e mais frutos do que uma única família conseguiria comer. Figos secos eram prensados em bolos e levados por soldados e viajantes como ração portátil, e as escrituras chegam a registrar bolos de figo sendo usados para reanimar um homem exausto e faminto em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12. Nutrição de emergência de verdade, em ação. Plante uma figueira se tiver qualquer espaço ao ar livre. Ela se adapta bem a vasos, adora calor e produz de forma confiável por décadas. Essa é a árvore que abrigou, alimentou e carregou significado espiritual para a humanidade desde o início da história. Em 17º lugar, as tâmaras, mencionadas em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1, numa lista que inclui cachos de passas, bolos de frutas de verão e um recipiente de vinho. As tâmaras estão entre as frutas cultivadas mais antigas do planeta, com evidências do cultivo de tamareiras que remontam a mais de 7.000 anos na região do Vale do Jordão. Elas aparecem ao longo de toda a Bíblia como alimento, como presente e como símbolo de abundância. A própria tamareira se tornou um símbolo fortemente ligado à Judéia, apareceu em moedas antigas e ganhou o título de Árvore da Vida em diversas culturas. As tâmaras frescas oferecem uma quantidade modesta de proteína, entre 2 e 2,5 gramas a cada 100 gramas, mas as tâmaras secas concentram bastante essa nutrição. O que garante às tâmaras um lugar nessa lista não é a proteína, porém é o papel delas como um alimento energético original. Elas concentram açúcares naturais para energia rápida, potássio para o equilíbrio eletrolítico e ferro para apoiar a saúde do sangue. Para quem atravessava desertos, lutava guerras ou trabalhava no campo do amanhecer ao anoitecer, as tâmaras eram combustível essencial de sobrevivência. Atletas modernos estão, de certa forma, redescobrindo o que os povos do deserto sempre souberam. Comer tâmaras antes de um esforço físico oferece energia limpa e constante, sem aquela quebra depois. Combine com qualquer um dos alimentos mais ricos em proteína já mencionados, amêndoas, gergelim, lentilha, e você tem uma refeição completa no estilo ancestral. As tâmaras medjool estão amplamente disponíveis frescas, e as tâmaras secas se conservam por meses sem problema. Plante uma tamareira se o seu clima permitir, e você terá uma forma de segurança alimentar literalmente escrita nas escrituras. A árvore da vida também é, ao que parece, uma árvore de combustível. Em 18º lugar, a beldroega, a verdura selvagem que alimentou tanto os pobres quanto os profetas do mundo bíblico. Ela não é citada diretamente nas escrituras, mas foi uma das plantas mais coletadas no Oriente Próximo Antigo e continua sendo colhida e consumida naquela região continuamente há milhares de anos. A tradição judaica a associa às verduras selvagens comidas em épocas de escassez, e arqueólogos já encontraram vestígios dela em sítios antigos por todo o Israel e o Egito. A beldroega tem só cerca de 2 gramas de proteína a cada 100 gramas, nada impressionante, mas ela conquista seu lugar nessa lista por algo que quase nenhuma outra planta terrestre pode reivindicar. É uma das fontes mais ricas de ácidos graxos ômega 3, encontradas em todo o reino vegetal. Os mesmos ácidos graxos pelos quais as pessoas pagam caro em cápsulas de óleo de peixe estão fartamente presentes nessa erva comum, do tipo que cresce nas fendas da calçada. Os antigos não tinham o conceito de ômega 3, mas comiam beldroega o tempo todo, junto com suas gorduras e proteínas. E evidências de restos humanos antigos mostram uma saúde cardiovascular notavelmente boa como resultado disso. A ciência moderna está só agora alcançando o que os coletores de ervas sempre souberam. A beldroega tem uma textura suculenta e levemente cítrica e funciona bem em saladas, refogados e sopas. É praticamente impossível de matar, cresce em quase qualquer solo e volta todo verão de forma confiável. Essa é a erva bíblica que merece um lugar no seu prato. Em 19º lugar, o hisopo, citado no Salmo 51, versículo 7, num pedido para ser purificado com hisopo.
Essa planta desempenha um papel duplo ao longo das Escrituras, tanto como símbolo de purificação ritual, quanto como uma erva genuinamente prática, usada na culinária e na medicina. No Novo Testamento, um ramo de hisopo é usado para levantar uma esponja embebida em vinagre até Jesus, durante a crucificação. Não foi um detalhe aleatório, o hisopo crescia por toda parte naquele mundo. Seu teor de proteína é pequeno, só cerca de 1 a 2 gramas por porção fresca, e seu real valor está em outro lugar. O hisopo é rico em ácido rosmarínico, flavonoides e óleos voláteis, compostos que a pesquisa moderna já demonstrou terem propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Os antigos recorriam a ele instintivamente como remédio muito antes de existir qualquer explicação química para o motivo de funcionar. Ele cresce como um arbusto pequeno e resistente, com flores roxas chamativas, tolera seca, resiste a animais silvestres e, na verdade, produz mais abundantemente quanto mais é podado. Cultive como cerca viva, use em chás, adicione a sopas ou seque para usar como tempero. O mundo antigo nunca separou claramente comida de remédio, e o hisopo é um exemplo perfeito disso. Em 20º e último lugar, a alface selvagem e outras ervas amargas, descritas em Êxodo, capítulo 12, versículo 8, como parte da refeição comida junto com a carne assada. Esse pode te surpreender. As ervas amargas comidas na Páscoa judaica não eram um simples enfeite no prato, eram um alimento de sobrevivência, e os israelitas foram instruídos a comê-las na noite do Êxodo. Estudiosos geralmente acreditam que isso incluía alface selvagem, chicória, endívia e o que hoje chamamos de folhas de dente de leão. A alface selvagem não vai ganhar nenhuma competição de proteína. Oferece só cerca de 1,5 a 2 gramas a cada 100 gramas frescos. Mas não é por isso que ela está aqui. Essas ervas amargas abriam a refeição mais significativa da história israelita, e foram incluídas de propósito, trazendo quantidades importantes de cálcio, vitamina K e compostos conhecidos por apoiar a função hepática e a digestão. Elas também representam algo nutricionalmente importante de forma mais ampla, o fato de que os antigos comiam a planta inteira, incluindo as partes amargas que hoje costumamos descartar. O amargor numa planta geralmente sinaliza a presença de polifenóis e outros fitonutrientes protetores. Os israelitas não tinham a palavra bioquímica, mas sabiam que essas plantas os mantinham fortes. A alface selvagem é fácil de cultivar em casa. Se resemeia sozinha, tolera solo pobre e volta ano após ano sem muito esforço. Pense nela como a planta que testemunhou o Êxodo em primeira mão, humilde, amarga e valendo muito mais do que aparenta. E aí está, 20 plantas, todas enraizadas no mundo bíblico, todas entregando uma nutrição muito além do que a maioria das pessoas espera. Das sementes de abóbora que superam qualquer corte de carne bovina no açougue, até as ervas amargas do Êxodo, que nos lembram que até as plantas mais humildes carregam propósito. Das amêndoas que floresceram milagrosamente na vara de um profeta, até as lentilhas que mudaram o destino inteiro de Esaú. E aqui está a lição principal. O povo do mundo bíblico não era nutricionalmente ingênuo. Eles combinavam sementes, leguminosas, grãos e folhas de formas que criavam proteínas completas, equilibravam micronutrientes e os mantinham de pé em algumas das condições mais duras que se pode imaginar, sem rótulo nutricional, sem whey protein, sem supermercado. Eles simplesmente entendiam suas plantas. Você também pode entender as suas e pode cultivar a maior parte do que está nessa lista no quintal, na varanda ou até numa jardineira de janela. Conta pra mim nos comentários qual planta dessa lista mais te surpreendeu. Você é mais time leguminosas, lentilha e fava, time sementes, abóbora e gergelim? Ou foi alguma coisa lá no final da lista que chamou sua atenção? Eu leio todos os comentários e realmente quero saber se esse vídeo te fez enxergar de outro jeito o quanto a nutrição ancestral era sofisticada. Deixa o seu like, isso ajuda muito a colocar esse conteúdo na frente de mais gente que precisa ver. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Sempre tem vídeo novo sobre comida de verdade, conhecimento real de cultivo e formas de recuperar o controle da sua nutrição. As sementes desse tipo de conhecimento já estão nas suas mãos. Agora vai lá plantar.